O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, terça-feira da segunda semana da Páscoa, a alegria da ressurreição, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Hoje celebramos Santa Catarina de Sena, uma mulher consagrada a Deus, virgem e doutora da Igreja, viveu em um período da história da Igreja que tinha muitas rupturas, e ela foi essencial na vida da Igreja neste contexto da história. Muito intelectual, dela nós temos muitos escritos de altíssimo nível intelectual e teológico, e foi a época em que a Igreja teve o cisma no Ocidente, e houveram inclusive 2 e ainda 3 papas. E ela contribuiu com seus escritos para a paz e a unidade da Igreja Católica Apostólica Romana. As leituras que nós ouvimos hoje fala do despojamento dos bens que passam e nos revestir dos bens que não passam, buscando nascer de novo pelo Espírito e buscar sempre as coisas do alto, ou seja, os bens eternos, as virtudes cristãs. Então, isso nos dá a certeza da vida eterna e também a certeza da esperança em Deus, porque o verdadeiro sentido não está aqui, neste mundo efêmero que passa, mas nos bens eternos. Aí está a verdadeira felicidade. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o relato é que a multidão de fiéis, os cristãos, os que aderiam a Jesus e eram batizados, eles viviam em um só coração e uma só alma.
Ninguém considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Essa é a lógica cristã e também social, o bem comum. Oxalá nossos governantes, seja na escala municipal, estadual, nacional, tenham isso em mente como norte, para que todos vivam o amor, a fraternidade, a solidariedade. Temos que levar em consideração o bem comum. Então, meus irmãos e irmãs, é claro, o número de fiéis ainda não era a nível mundial como temos, mas a nossa igreja ela é bem organizada, né? Com as suas conferências nacionais, episcopais, com os seus regionais, com as suas dioceses, com as suas paróquias e as suas comunidades, nas comunidades, os setores missionários. Então vejam que é muito bem organizado e podemos colocar também tudo em comum. De que forma? Através das doações, das ofertas, dos dízimos e assim por diante. Então, tudo passa. Quando nós terminarmos a nossa passagem pela terra, não levaremos nada conosco, apenas a roupa do corpo, e ela ainda vai deteriorar com a terra, né, com o tempo, depois que terminarmos a nossa passagem pela terra. Então, neste contexto do início da igreja, os cristãos viviam, de fato, um só coração e uma só alma. Depois, no Evangelho, continua-se o diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus vai falar exatamente isso. Vós deveis nascer do alto. E Nicodemos não entende muito o que é nascer do alto ou o que é nascer do Espírito, e tem-se ali um diálogo com Jesus. Jesus fala das coisas espirituais, das coisas que não se veem. Ele faz até uma comparação com o vento que sopra onde quer, e tu podes ouvi-lo, ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Então assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. São as realidades espirituais. E ele ensina a Nicodemos: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se eu falo isso, você não acredita, ainda mais se eu falo coisas espirituais. Aí sim que você não vai acreditar mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, as realidades espirituais que devemos buscar cada dia, através da oração, do silêncio, da contemplação do mistério de Deus insondável, né? Mergulhar nesta mística da presença de Cristo em nós e nos dar conta que nós estamos na presença de Cristo e Ele está em nossa presença, no diálogo, no silêncio, diante do sacrário, ou no próprio quarto antes de dormir. O silêncio fala, e no silêncio, no deserto, Deus se manifesta. Se o mundo encontrar-se com isso e experimentar isso, ele se tornaria totalmente diferente e transfigurado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas realidades espirituais nós também contemplamos no mistério da hóstia consagrada, Deus que se faz alimento em Jesus Cristo, nosso Senhor, na palavra que chega aos nossos corações. Eu me lembro que quando nós estudávamos filosofia, por isso a igreja é muito sábia em formar os seus padres, primeiro filosofia, e depois transcorre a teologia, os 4 anos. Então, para que nós entendamos, ou melhor, na verdade não se entende porque é mistério, mas para que nós contemplemos e pela fé aderimos, né, o
pedaço de pão que se faz corpo e um pouquinho de vinho que se faz sangue verdadeiramente de Cristo, é necessário estudar metafísica de Aristóteles. Olha só o que a igreja propõe para os seus padres. Estudar metafísica de Aristóteles, ou seja, as realidades além da física. E verdadeiramente acontece a transubstanciação. Muda a substância do pedaço de pão, a partir dali é um pedaço do corpo de Jesus que se faz alimento. A transubstanciação acontece com o vinho, que já não é mais vinho após a consagração, e é o próprio sangue verdadeiramente de Cristo que nos alimenta. Então esse é um mistério insondável da igreja, que só nós católicos temos. Depois que termina a missa, é guardado no sacrário a presença real e verdadeira de Cristo, na hóstia consagrada. Por isso que não é o padre que celebra a missa, ele age na pessoa de Cristo. É outro mistério. Pela ordenação ministerial, consagração, o poder não é do padre, é de Cristo. E esse poder é para servir os fiéis, os cristãos, para que continue perpetuando a mesma ceia derradeira lá da Quinta-feira Santa, que celebramos na Semana Maior. Então, são realidades que Jesus quer colocar no coração e na mente de Nicodemos. Ele tinha medo, inclusive, ontem nós vimos que ele procurava Jesus à noite escondido, porque ainda não acreditava, ainda estava na penumbra da sua fé, na escuridão, não visualizava direito aquelas coisas misteriosas que Jesus realiza por meio dos discípulos, cura os doentes, devolve a vista aos cegos, faz os surdos ouvirem, os coxos andarem. Então são realidades novas que Nicodemos não compreendia, mas com a convivência com Jesus, com certeza ele aderiu pela fé e fora batizado e seguidor de Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a força e a capacidade de compreender, de mergulhar neste mistério insondável, deixando as coisas que passam e buscando as coisas do alto, para um dia morrermos felizes e depois contemplarmos a face de Deus já nas alegrias eternas. Amém? Amém.